Primeiramente, quero cumprimentar os outros julgadores, na pessoa do desembargador-presidente e relator do presente agravo, doutor Ivo. Extensivos sejam os cumprimentos à doutora procuradora de Justiça, doutora Joana Dark, e também, na pessoa da Yane, eu quero cumprimentar os serventuários da Justiça, que tanto nos vem ajudando nesse momento. Todos, trata-se aqui de um agravo de execução face à decisão da primeira VEP de Goiânia, que denegou ao recorrente o direito à progressão de regime. O reeducando, ele cumpre uma pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, regime inicial semiaberto. Ele deu início ao cumprimento de pena em 2018, sendo que durante esse período, até janeiro de 2019, ele teve 16 faltas na tornozeleira eletrônica. Essas faltas, elas são classificadas como fuga. Isso porque, na época, mesmo com o uso da tornozeleira, o apenado deveria dormir no albergado. Quando chegava fora do horário determinado pela administração, ele era impedido de pernoitar. Nisso, a cada vez que o recorrente deixava de pernoitar na unidade, era lançada como uma fuga. Entretanto, insta consignar que, em que pese se lance fuga, o apenado jamais ficou em local incerto ou insabido, ou não sabido, pois estava com a tornozeleira, ela nunca ficou descarregada ou foi cortada. Quando a juíza da segunda VEP foi oficiada sobre essas faltas, ela regrediu o recorrente com regime fechado. Aqui se esclarecer que, na época da regressão, fevereiro de 2019, o Lucas ele já tinha o requisito objetivo para o livramento condicional, desde dezembro de 2018, mas como ainda não havia sido declarado, ele ainda estava no semiaberto e foi regredido para o fechado. Ocorre que, após o agravante ter cumprido mais de um ano de regressão, em janeiro de 2020, ele atingiu novamente o requisito para progressão de regime. Entretanto, foi negado o pedido de progressão, pois o apenado estaria com um mau comportamento na certidão carcerária. Entretanto, conforme podemos observar aqui nos assentamentos da certidão carcerária, que encontra-se no evento 1, folhas 17 e 18 do agravo, o apenado está em mau comportamento desde 24 de 2 de 2019, data da regressão, e o motivo consta na certidão justamente a regressão cautelar, que foi ocorrida naquela data pela juíza da segunda VEP por essas faltas já citadas aos senhores entre 2018 e janeiro de 2019. Essas faltas, elas ficarão assentadas na certidão e classificará o comportamento do agravante como mau por 2 anos, conforme disposição da portaria 492/2018 da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária, que traz: o preso em regime fechado ou em regime semiaberto tem no âmbito administrativo os seguintes prazos para a reabilitação do comportamento a partir do cumprimento da sanção imposta: 2 anos para faltas de natureza grave. Ou seja, o apenado ele comete a falta grave, ele vai para o mau comportamento na certidão carcerária e a portaria impõe 2 anos para que o apenado tenha o seu comportamento restabelecido depois de cumprida a sanção pela falta grave que o regrediu. Por consequência, ao mesmo tempo, a portaria impede que o apenado possa gozar de qualquer benefício penal, progressão de regime, livramento condicional ou qualquer outro benefício, pois sabemos que para receber benefícios é necessário bom comportamento. E o que atesta o bom comportamento carcerário é a certidão carcerária. Doutos, a Constituição aqui, federal, ela exige que a lei trate a respeito da matéria penitenciária. Por óbvio, somente a lei formal pode restringir direitos e garantias, cabendo os atos expedidos pelo estabelecimento penal somente regulamentar o que já foi previsto em lei, não podendo ultrapassar os preceitos legais. Assim, é imprescindível afastar a disposição contida, prevista, na verdade, exclusivamente na portaria 492/2018 da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária, a qual determina que a anotação do mau comportamento fique assentada em sua certidão por 2 anos depois de cumprida a falta grave. Depois de cumprida a sanção pela falta grave. Inclusive, aqui insta consignar a Lei 13.964, de 2019, mais conhecida como pacote anticrime, que exige tão somente que não tenha sido cometida falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. Hoje, conforme o relatório de liquidação carcerária, de pena, o regime do recorrente aqui seria o livramento condicional. Dessa forma, se a lei estabelece aqui um período de 1 ano para concessão de um benefício, não é razoável, não é proporcional que a portaria do presídio
exige um período de 2 anos depois de cumprida a sanção judicial para mudança de comportamento e, por consequente, para que ele tenha requisito subjetivo para a concessão de um benefício similar ou do próprio benefício requerido. A lei fala em 12 meses sem cometimento de falta grave. Entretanto, se a portaria impõe 2 anos para restabelecer o comportamento, mesmo que ele não tenha cometido faltas nos últimos 12 meses, ele será impedido de progredir de regime, pois estará assentado em sua certidão carcerária fato anterior aos 12 meses. Como nós sabemos, o juiz utiliza da certidão carcerária para conceder benefícios. E se ela está constando mau comportamento, mesmo por fatos anteriores aos 12 meses, ele não atinge o requisito subjetivo e, por óbvio, é impedido de progredir. É evidente que essa portaria aqui, ela extrapola em muitos limites da legalidade, impõe uma restrição maior que a própria lei, que inclusive recrudesceu a legislação penal e processual penal. Por outro lado, conforme já esclarecido, as faltas disciplinares elas já foram consideradas pelo juiz Wacó no momento em que ocorreu a regressão do sentenciado para o regime fechado. Ocasião, inclusive, em que foi determinada a alteração da data base para benefícios penais futuros, sendo que atualmente o reeducando já preenche o requisito temporal necessário para o livramento condicional. Ou seja, o agravante ele cumpriu a regressão por mais de um ano fechado, mesmo com o requisito objetivo semiaberto, ele cumpriu todo o semiaberto fechado, hoje com o requisito por livramento ainda encontra-se fechado, isso porque, segundo a portaria do presídio, o comportamento do agravante só será atualizado em fevereiro de 2021, quando fará 2 anos que ele cumpriu a regressão, a sanção pela regressão. Inclusive, aqui, ao ver dessa defesa, insta pontuar que, de acordo com a portaria da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária, se torna mais gravoso a anotação da falta disciplinar na certidão carcerária do que propriamente a pena de regressão pela falta cometida, pois a anotação impede que o reeducando de progredir de regime por 2 anos, mesmo ele tendo cumprido a regressão, como é o caso. A juíza se apega a essa certidão e a essa portaria nega a progressão de regime ao Lucas. O que chama a atenção aqui é que isso ocorreu com outros 2 clientes, que a falta grave era por fato novo e a magistrada em juízo de retratação afastou a portaria e declarou a progressão. A negativa aqui de uma progressão unicamente pelo fato da sua certidão carcerária constar mau comportamento por ele ter cometido faltas disciplinares em momento pretérito do cumprimento de sua pena, há 1 ano e meio atrás, incorre no bis e idem, pois já foi penalizado com a regressão, que já foi cumprida, está sendo penalizado novamente no âmbito judicial, ao ser impedido de cumprir sua pena num regime mais brando, por conta dessas mesmas faltas que o levaram à regressão, pois está anotada na certidão e classificará o seu comportamento ainda até fevereiro de 2021. Insta consignar aqui, doutos julgadores, que o apenado ele não possui qualquer outro registro criminal. É um fato isolado em sua vida. A pena de 6 anos e 2 meses, ele já cumpriu 2 anos e 2 meses, sem que 1 ano e 8 meses no regime fechado. Ainda há de se levar em consideração que o ambiente de calamidade vivido hoje no presídio. Assim, a defesa pleiteia que seja garantido o direito da progressão de regime, a fim de evitar o bis e idem, é o que se pede.